Tem um tempinho que eu não faço review de HQ aqui nesse canal, né? Foi mal, foi mal. Eu tô meio desligado, assim, e tal. Tem umas coisinhas pra fazer, tem muita coisinha pra resolver em casa e acaba que eu fico devendo algumas reviews. Mas hoje eu tô aqui pra trazer a review de História de Vida Anual. Cara, eu vou te falar uma coisa. O Chip Zdarsky, ele é um excelente roteirista, tá? Ele é um dos meus roteiristas favoritos da Marvel. E uma coisa que esse maluco entrega com perfeição sempre que ele toca é Homem-Aranha. O cara é o mago dos quadrinhos do Homem-Aranha. Um dos meus sonhos recém-adquiridos é o de que um dia o Chip Zdarsky seja convidado para escrever regularmente no Homem-Aranha. Porque esse cara, ele entende o chama que tem dentro do Homem-Aranha. Ele entende qual que é o grande atrativo do personagem. E não só isso, ele entende toda a dinâmica dos personagens ao redor do Homem-Aranha. E uma forma perfeita de traduzir isso é a história de vida anual. Porque, como vocês lembram, História de Vida é uma história ali, são 60 anos do Homem-Aranha compilados em 6 edições, contando cada década. Só que o problema é que ela não conta todas as histórias de todos os personagens ao redor. Ela foca muito no Homem-Aranha, o que ela deveria fazer, mas ela deixa escapar pequenos detalhes, pequenas nuances ali do núcleo externo do Homem-Aranha. Só que aí, o que aconteceu, né? O Chip Zdarsky foi lá e lançou, não satisfeito, a edição anual do História de Vida. E sabe o que tem na história anual? A vida do J. Jonah Jameson. Porque ele foi um personagem muito largado no título principal e ninguém. Muita gente queria saber, né? Pô, beleza, o Jameson sumiu da edição um pro resto. O que aconteceu? E aqui a gente tem a resposta. Lá em 1965, o J. Jonah Jameson ele encomendou a criação do Escorpião. Por quê? O Peter ele salvou a vida do John Jameson, né? O que acabou fazendo ele se tornar uma ameaça do ponto de vista do Jonah, que acabou indo atrás de vários e vários cientistas para criar novos produtos que pudessem acabar de vez com o Homem-Aranha. Ele queria justificar um erro, que no caso seria o Homem-Aranha, um vigilante mascarado, com outro. Ele pagou, no caso, o Farley Stillwell, que é um geneticista, para criar o escorpião, o Mac Gargan. Só que o que acontece? O tiro saiu pela culatra, porque o Gargan ficou louco, ele matou o Stillwell e tentou matar o Jameson. Só que não antes que ele pudesse ver o Homem-Aranha, salvando a vida dele humilhantemente. Porque o que acontece? O escorpião invade o Clarim Diário e o Peter luta contra o escorpião sem a menor pretensão de sacanear o Jameson. Ele simplesmente usa os poderes dele pro bem. Só que o lance do Jameson é que ele não odeia o Homem-Aranha por odiar. Ele odeia o Homem-Aranha porque ele tem inveja. Isso é um ponto que já foi estabelecido alguns anos atrás, mas o Chip Zdarsky ele aproveitou pra entrar mais nesse lance que não era tão abordado assim. O lance do Jameson é que ele não é um cara que odeia o Homem-Aranha, ele é obcecado com o Homem-Aranha. Ele parece que não consegue deixar de viver sem falar do Homem-Aranha. Ele não tem outra coisa pra fazer a não ser falar sobre o Homem-Aranha. Mais ou menos como eu, só que a minha obsessão ela é saudável, porque pelo menos ela paga minhas contas. Aliás, tu que tá assistindo, não se esquece de se inscrever no canal, por favor. Bora lá, dá essa forcinha. O lance é, o Jameson, o que mais faz ele odiar o Homem-Aranha é a leveza, é a fluidez de movimento, é a forma como o Homem-Aranha faz tudo o que ele faz parecer fácil. Ele tem todo esse poder, toda essa graça, toda essa jovialidade. E ele leva tudo isso na piada. O Jameson simplesmente não consegue entender que o Homem-Aranha faz isso porque ele é inseguro. Ele não consegue perceber que através da máscara tem um cara tão assustado quanto ele. Então o que acontece? O escorpião é derrotado e ele começa a criar outros monstros para tentar justificar os que ele criou. O escorpião foi preso? Beleza. Bora contratar, sei lá, o. Qual é o nome do cara mesmo? O criador dos Esmaga-Aranhas. Eu esqueci o nome agora, mas é o Spencer Smite, né? O Spencer Smite, pai do Alistair Smite. Ele contrata esse cara pra criar os Esmaga-Aranhas. Não dá certo também. E aí ele vai tentando, até que a gente chega em 1967.
onde o Capitão George Stacy vai até a casa do Jameson falar o seguinte: cara, o Escorpião pegou Perpétua, né? E qual que era o acordo? Ele contou tudo o que rolou em troca de redução de pena. Olha, Sr. Jameson, eu aprecio bastante o senhor, eu respeito bastante o senhor, espero que o respeito seja mútuo, por isso eu estacionei a viatura na esquina. Se o senhor puder me acompanhar... Ó, eu não vou ficar pautando a história por anos, tá bom? Porque eu não decorei. O único ano que eu decorei foi o ano que ele entrou, que começa a história, que é 65, e o ano que o Jameson sai, que é 2001, beleza? O que eu vou focar aqui é mais na ideia geral. Desde que o Jameson foi preso, o filho dele foi visitar ele pouquíssimas vezes, porque ele, cara, é triste, sinceramente é deplorável a vida do Jameson. O filho dele vai visitar ele falando: pô, pai, foi mal, não vim tantas vezes aqui. A última vez eu tava no espaço e tal, eu peguei uma doença, eu quase machuquei um monte de gente, mas o Homem-Aranha me salvou. Aí lá vai o Jameson, começa com o negócio dele: ah, porque o Homem-Aranha faz isso pra me humilhar. Ele não é um herói de verdade, você é um herói porque você é um astronauta, você mostra seu rosto. O Homem-Aranha é um criminoso mascarado, igual o cara que matou tua mãe, não sei o que, blá blá. Ele começa com essa ladainha dele e acaba afastando ainda mais o filho. Só que qualquer pessoa normal já teria percebido nesse ponto que ele é o errado da história, mas não. Do ponto de vista dele, quem afastou ele do filho foi o Homem-Aranha. E por aí vai, continua nessa loucura. Chega num ponto em que o Norman Osborn também é preso, alguns anos depois que ele entra, e o Norman Osborn fica atormentando o Jameson com pequenas informações envolvendo o Homem-Aranha. Por exemplo, no dia que a Gwen Stacy morre, ou no ano que a Gwen Stacy morre, eu não lembro exatamente o intervalo de tempo ali, o Norman aparece. Tu ficou sabendo? Lembra aquele teu ex-funcionário lá, o tal de Parker? A mulher dele morreu, sabe quem matou? O Homem-Aranha. O cara vai lá, liga pro Peter: Peter, eu conheço gente, Peter, gente que pode acabar com essa ameaça mascarada. E o Peter, cara, desiste. O Homem-Aranha é só uma pessoa, ele é só um cara normal. Ele é igual eu e tu, ele tem tantos problemas quanto eu e tu, por que tu não consegue entender isso? Ele é só um cara comum, deixa isso pra lá. Para com essa obsessão. E o Jameson: não, eu vou pegar ele, a gente vai acabar com ele. E ele continua nessa ladainha pelos próximos 20 anos, até que entra a terapeuta da cadeia, que é a Ellen Carroll. A Ellen, ela tem esse grupo de apoio de criminosos ali para tentar ajudar eles a entenderem como que eles foram parar naquela situação e como que eles podem sair sendo pessoas melhores. Ela que vai avaliar se eles estão ou não prontos para voltarem para a sociedade. Tanto é que o Norman acaba sendo liberado, porque o Norman fala: não, eu já cumpri minha pena, eu já entendi meus erros, eu posso sair daqui, eu quero ver o meu neto, eu quero ver o meu filho, eu não sei nem o que dizer, eu quero retomar a minha vida. Tipo, o Norman mete o mó migué ali e o Jameson: parabéns, é isso aí, né, que legal, todo mundo aqui é criminoso. Eu já entendi, doutora Carroll, todo mundo aqui é criminoso, menos eu, por que eu tô aqui? E a Carroll manda o seguinte pra ele: cara, aí é que tá, todo mundo aqui é criminoso, tem razão, todo mundo aqui tá por causa dos próprios erros. Todo mundo tá aqui por causa do Homem-Aranha, menos você. Você se colocou aqui. Esse é um ponto, apesar dele ignorar a mensagem na hora, que é um ponto de virada pro Jameson. Porque depois de quase 30 anos preso, ele para pra refletir nesse detalhe. Ele desperdiçou toda a vida dele odiando o Homem-Aranha. E focando nisso, e focando nisso, e focando nisso. E ele não percebeu que em todos esses anos fazendo todos os comentários sobre como o Homem-Aranha arruinou um homem bom, ele falhou com um negócio que ele mesmo tinha dito pro filho. Certo ou errado, o único responsável pelo seu destino é você mesmo. E aí ele acaba pegando todas essas ideias e todas essas anotações e ele lança um livro sobre como ele se arruinou graças a essa obsessão com o Homem-Aranha. Aí no fim eu sei que ele sai da cadeia, ele consegue cumprir a pena dele e ele descobre que o Norman morreu junto de todas as parafernálias dele, junto do traje de duende, do planador e tal. E aí ele percebe o seguinte:
As pessoas idosas, elas não têm nada além de memórias. No fim, tudo que tu quer é se cercar ao redor das tuas memórias, dos teus momentos de glória. Então o que ele faz? Ele aproveita o último presente que o Norman deixou pra ele, que era um traje esmaga-aranhas, e ele vai atrás do Escorpião. Ele não vai atrás do Homem-Aranha, ele vai atrás do Escorpião. Ele é um homem bom, ele só se perdeu. Então ele resolve pagar pelo maior dos pecados dele. Ele finalmente consegue matar o Escorpião e ele acaba morto. E como a história toda é narrada pelo ponto de vista do Jameson, as últimas palavras dele são: me desculpem. É uma edição curta, mas ao mesmo tempo ela consegue explorar todos os 60 anos de jornada do Jameson. De um velho ranzinza que simplesmente odiava o Homem-Aranha De um velho ranzinza que simplesmente odiava o Homem-Aranha por odiar, a um cara que odeia o Homem-Aranha por causa de inveja, por causa de sensação de impotência, até chegar no ponto em que ele admite o próprio erro, e ele percebe que não se passava de obsessão. E o mais brilhante de tudo isso é que toda essa jornada do Jameson é basicamente graças ao próprio Chip Zdarsky. E eu não tô falando dessa história em si. Eu tô falando do fato de que lá em 2017, por aí, o Chip Zdarsky ele começou a escrever Peter Parker Spectacular Spider-Man, que nos anos 80 e 90 era o título mais popular, além do título principal do Homem-Aranha. Ele começou a escrever esse título e ele começou a desenvolver o Jameson. E ele transformou o Jameson num cara que hoje em dia idolatra o Homem-Aranha, porque ele percebeu que ele era o errado da história. E é legal como ele conseguiu pegar isso e transformar esses 60 anos de desenvolvimento nesse ponto em que o Jameson não é um cara babaca, ele só é um cara que se perdeu. Isso é sinceramente brilhante. É brilhante, porque o Jameson, ele não deve ser esse cara que só tem uma camada, esse cara unidimensional que odeia o Homem-Aranha e acabou. Ele tem que ser esse personagem que vai percebendo que tá errado ao longo do caminho. O lance no final da história, a Ellen, na verdade, era um clone da Gwen. Era o clone da Gwen que ficou lá no título principal e ninguém sabe pra onde foi. Esse clone percebeu, graças ao Ben Reilly ali, que o Homem-Aranha ele é um ser autodestrutivo, ele vai acabar com as pessoas ao redor dele. Então, ela passou por anos e anos de terapia pra tentar superar esse trauma que o Homem-Aranha deixa na vida das pessoas. E aí ela percebeu que ela poderia fazer igual por outras pessoas como ela. E aí ela acabou conhecendo o Jameson e tal, e ajudou ele a publicar o livro. E o Jameson queria que o Homem-Aranha tivesse o livro. Então ela entrega pro Peter no velório do Jameson. E nesse período, o Peter tinha deixado de ser Homem-Aranha. Ele tinha se afastado do manto e ficado longe por tempo demais. Só que aí ela fala: Peter, esse caminho que tu trilha, infelizmente ele é necessário. Tu tem que ser herói, tu tem que salvar as pessoas. O Jameson tinha entendido isso. Tu é importante. E adivinha que coincidência? O dia que ele volta a ser Homem-Aranha é o 11 de setembro. Porque a morte do Jameson é no 11 de setembro. Na história principal é mencionado que o Peter tinha deixado de ficar na surdina um único dia. E esse único dia foi justamente no 11 de setembro. E é interessante porque o Jameson motivou o Peter a voltar a ser herói e tentar ajudar as pessoas. Justamente nesse dia tão emblemático. Mas ok. E aí acaba a história. E eu sinceramente não poderia ficar mais... comovido. É uma história decente, cara. É uma história muito decente. E ela é tão bem escrita que tu consegue gostar de uma história que é só contando a vida do Jameson. Isso que é o impressionante da história. É literalmente só uma história sobre o Jameson. Mas ok, né? Essa é a história. É isso que acontece, né? No final o Peter volta a ser Homem-Aranha e tal. E é isso. Mas enfim, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, tá? Que me ajuda demais. Compartilha com os amigos também, porque quase ninguém tem tempo pra ler HQ. Então, basicamente, esse vídeo vira um podcast. Tu pega o vídeo, bota no teu fone de ouvido, sei lá, vai fazer as coisas de casa, e tu fica ouvindo review. E aí tu vai conhecendo o personagem e tal, sem perder teu tempo de fazer outras coisas. Né? Ok, eu tô só tentando justificar meu trampo aqui. Mas enfim, se tu gostar do vídeo, compartilha com os amigos, vai. Tu me dá uma força tremenda. Vejo vocês ainda essa semana. Até a próxima aí. Tchau!